O que pensas que eu sou? Se eu sou o que pensou, me libera. Não insista, vou viver um novo amor. Alô, Ô, Gui. Caleb, Oi? essa tua vida fitness aí, velho. Gui, 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 Oi, Gui. salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. 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 Eu estou falando, tem 1 hora. Às vezes é o Espírito Santo que segura mesmo assim. É o inimigo, isso é o inimigo que é sujo. Ele tá tentando me derrubar, me destruir, me ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Olá, meus benditos! Meu bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos escuta. Seja bem-vindo a mais um episódio do Bendito Podcast. Né? Estamos aqui num dia mágico e especial, como sempre. E eu sou Israel Cardoso e estarei junto aqui de uma galera para falar de um tema muito interessante. E eu tô primeiramente junto com ele, o homem das piadas. Entendeu? Meu querido amigo Caleb Alencar. E aí, galera, eu sou Caleb Alencar e eu sou profissional e pós-graduado no maior jogo de todos. Conversa fora. É isso aí. Pra mim de quê, cara? Piada. Meu querido amigo Eric, né? Olá, gente, aqui é Eric e eu sou defensor assíduo da Dynavision do Dynacon. É isso aí, 500 jogos em um aparelho só. Caraca, esse aí ele mandou, Puxou hein? no fundo do baú. Eu sou mais um Meu clique amigo. jogos. Eu ia lançar essa também. Clique Jogos era lenda, meu amigo. Só sorte. Caramba, velho, que jogo, brother. E meu querido amigo já falou aí também, é Beto Cordeiro. Ele que tem um nome só, não sei se vocês sabem. Exatamente, que é o nome conjunto Beto Cordeiro e não mãe. Jogo online não dá pra pausar. Boa, boa, boa. Sempre bom lembrar, assim, mães. Que ouvem um Benito Podcast. Importantíssimo lembrar. É, fundamental, né? É um dos princípios aí da vida e tudo mais. E por último, estamos aqui com uma presença extremamente especial, que já fez parte lá do episódio do RPG, não sei se você lembra. Ele, o nosso pastor, que agora faz parte definitivamente da equipe do Bendito Podcast, meu querido amigo Guilherme Alves. Olá, 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 meus benditos. Meu nome é Guilherme e eu sou eternamente noob. Impressionante. Todos somos, na verdade, né? Eu jogo World of Warcraft tem 10 anos, cara. Eu ainda morro pra cachorro. Tem cara de martelo de madeira em Gumball. Era Nossa. Gumball? Não era Gumball, não. Era Gumball? Eu não lembro. Alguém Caraca, lembra? mano, Gambal, os caras estão puxando muito das antigas. Inclusive, Grand Chase meu voltou, filho, hein? Já estou no fui Grand rato. Chase. E rato de Lan House aqui, tá pensando o quê? É, cara, e assim, né? Já tá meio óbvio o que, é que a gente vai falar hoje, não é possível, você não entendeu. Mas nós reunimos aqui a equipe gamer do Bendito Podcast pra comemorar o Dia do Gamer. Só um parênteses, a equipe gamer e eu. Tá certo? Mas você joga conversa fora. Exatamente. Pedra na lua, Bila, É, um dominozinho, né? De vez em quando também. barato. Sempre bom. Preda foi bata. Olha só, ninguém falou que era jogo eletrônico especificamente. Então, É verdade. se você joga dominó, tá valendo. Bozó. Você joga... Exatamente. Pode, inclusive, jogar dominó eletrônico. Também tá valendo. Caraca, aí sim. Pode jogar macumba. Não, desculpa. Não, Série Desculpa. podcast. Desculpa. Então esse vai ser o primeiro episódio que a gente vai ser cancelado definitivamente, entendeu? Vai. No caso, o último episódio do Eric foi um prazer estar com você. É demitido, né? Uma relâmpago. Demitido. Game over pra você, Eric. Olha aí, sacou? Game over. Desculpa. Ai, que droga. Eu botei ficha, mas desculpa. E aí, como eu tava falando, pra comemorar, né, o Dia do Gamer, que eu não sei se você sabe, aconteceu no nosso último domingo aí, que foi dia 29 de agosto, pra você que está nos escutando. Sim, existe um dia, né, pros gamers. E pra já começar a conversa aqui sobre tudo isso, já pra começar a conversa, né, em comemoração a esse dia, já queria começar perguntando pra vocês o que é ser um gamer, afinal, né? Que é ser gamer pra vocês? Caleb, por favor, faça as honras. Cara, antes de tudo, eu não sou um gamer, tá?
Eu sou um gamer de dominó, de bozó, de baralho. Brincadeira. Mas, eu já fiz parte da comunidade gamer lá dos meus 13, 14 anos. Tentei jogar, como eu já falei em outro episódio, como é o nome daquele jogo, velho? Que esse cara tá falando agora? Esqueci. World of Warcraft, né? World of Warcraft, maravilhoso. Muito bom, meu favorito. World of Warcraft é o que é online, né? Eu jogava Warcraft. Que Isso. é aquele lá que tinha Frozen Throne e tal. Reign of Chaos. Reign of Chaos, pronto, eu comecei ali. Falamos deles nos episódios de RPG. Se você não ouviu ainda, ouça daqui a pouquinho quando terminar esse daqui. Não me dei muito bem, cara. Tentei jogar Minecraft também. Fui péssimo. E acabou que eu virei um gamer de FIFA e de PES. É isso. Eu sou bom com jogos de Eu esporte. também, velho. Mas é jogo, Tem campeonatos mundiais e coisas do gênero. Altos Need for Speed, tá ligado? Rise on the Storm. Não, eu queria fazer uma apologia aqui, porque todo mundo fala muito mal da galera que joga FIFA e PES, dizendo que não é videogame, que não é jogo. Mas eu queria dizer que FIFA e PES tem muito mais mecânica, você tem que usar muito mais suas habilidades gamers do que muito jogo aí mais complexo e não sei o quê. Então, eu acho que eu me considero gamer, sim. Eu nunca tive um videogame quando eu era criança, assim, mas eu gostava muito de jogo de casa de jogos, sabe? E assim, na minha rua tem duas aqui, e eu frequentava muito um Playtime e um que era meio que aqueles arcades e você botava fichas. Aí era meio que, eu cresci meio que jogando nesse ambiente. Principalmente a franquia The King of Fighters. Assim, é a minha franquia de jogo de luta preferida. Opa, agora você vai ter que dizer. Iori O quê? ou Kyo? Olha, pra falar a verdade, eu nunca fui fã de nenhum dos dois. Eu achava tudo muito poser. Eu gosto dos subestimados. Eu gosto dos subestimados. Eu gosto que a galera geralmente não escolhia. Tipo? Tipo quem sou, eu pegava quem sou, eu pegava. Eu não gostava. Ralph, eu gostava muito de Ralph. Cara, eu gostava do. Eu não posso falar muito porque eu gostava do Rugal, né? E o Rugal era apelão, todo mundo É sabe. péssimo. Eu jogava com Sherm, eu jogava com Ryo. Até Robert, que acho que era um dos mais desprezados, eu gostava de jogar também. Leona, melhor personagem desse jogo. Não, Eu gostava daquele era galego, pô. bonito. Aquele galego. não tem como discordar. Benimaru? Como é o nome do galego? Benimaru, é esse o do raio? Acho que é isso aí. É Eu do acho que raio? é. Aham. Pronto, Benimaru, isso mesmo. Então, minha infância foi meio que nessa, assim, sabe? De jogar esses joguinhos de arcade. E aí, depois de velho, continuei jogando, mas outros tipos de jogos também. Eu ainda tenho videogame em casa e também gosto muito, na verdade, sou muito, muito fã de jogo de tabuleiro. Eu tenho meu pequeno acervo de jogos de tabuleiro aqui que eu gosto bastante. Então, se quiser me chamar pra uma rodada de jogo aí, minha gente, pode me chamar, viu? Cara, jogo de tabuleiro aí que eu acho que deveria fazer mais parte. Ao menos isso não foi tão comum na minha vida cristã, né? Acho que a galera sempre ficava mais jogando Uno, O melhor jogo de tabuleiro é Uno, pô. Tem outro não. Cidade Dorme, essas coisas assim. Mas, tipo, jogo de tabuleiro a gente nunca teve muito esse costume, velho. É muito bom, cara. Se você gosta de RPG, eu lhe recomendo o Munchkin, é bem legal. Jogo pra dar treta, além de Uno. Tem The Resistance, tem Coop, que é legal também. Ultimate Werewolf também é bem legal. Tem aquele War, né? A galera me diga que só, mas não joguei nada. Tem War. O ruim de War é que demora anos, né? Que nem Não. Imobiliário, demora horrores pra terminar. O O é gigantesco, mas eu gostava muito, velho. Meu Deus do céu. Uma avó. Eu gostava, mas perdia. Né? Também, nunca fui muito bom em War, não, na verdade. Perdi o... É porque o O é sorte, né? Assim, não tem muita habilidade, não, na minha opinião. Não é sorte, não é sorte. Tem estratégia. Não. Ai, mas é muito pouco, gente. Pelo amor de Deus, não. Meu irmão é um atribulado. Eu tô falando dele aqui, olha, Thiago, se você estiver vendo esse podcast, você é um atribulado. Porque ele sempre ganhava no War e no xadrez. Nunca consegui vencê-lo. Vale mencionar que eu acho que todo mundo aqui teve a fase Lan House, né? Aham, sim. CS, Com Half-Life, certeza. GTA pra você sair andando com um tanque e destruindo a cidade. Nossa, meu Deus, GTA Vice City, minha gente. Meu Deus, como eu joguei isso na Lan House. Pronto, minha vida em Lan House começou com Ragnarok. Aí joguei Ragnarok, depois fui pra World of Warcraft. A gente tava falando agora há pouco antes de começar, na verdade quando começou já, né? De Gunbound também, que era muito bom.
Aí tem os CS da vida. Hoje em dia jogo muito jogo mobile também. Eu jogo Wild Rift, que é a extensão de League of Legends, né? Olha Pra aí. celular. Vamos jogar junto, Eric. Bora? Dead by Daylight também, que é muito bom pra jogar com uns amigos. Os crentes não vão dizer que é bom, porque é de terror, né? Tem os demônios, tem os negócios lá, mas é legal. Você mata a gente, né? Também, não tem isso. Nossa. O jogo que não mata a gente, Vocês estão falando aí que não mata a gente, mas Israel jogava GTA só pra ficar fazendo as questzinhas lá, não era, Israel? Não, a quest... Eu tinha uma quest secundária que era pegar o lança-chamas que tinha Sim. e sair jogando na galera. Principalmente nas velhinhas aqui. Nós sabemos. O bom é que a cada comentário já se complica um pouco mais, tá? Só piora, pô, só piora. Então, coitado do crente que jogou Mortal Kombat, né? Cara, Era o meu favorito, cara. Mortal Kombat era o meu favorito em termos de jogos de luta quando eu era guri. Não apenas quando eu era guri, mas a minha vida inteira, inclusive até hoje, Mortal Kombat é implacável, cara. É muito bom. Pra mim é o meu favorito também, Mortal Kombat, sempre foi. Pô, bicho, Nunca eu gostei gosto muito de Street Fighter, velho. Nunca Gosto muito gostei. de Street Fighter e de King of Fighters, mas Mortal Kombat também está em nossos corações, né? Minha franquia de luta preferida ainda é de King of Fighters, mas em segundo lugar, sem dúvida, é Mortal Kombat. Cara, Mortal Kombat Armageddon, com Nossa, aquela eu ia falar infinidade dele, de personagens, Guilherme, meu Deus. era espetacular, meu irmão. Claro, eu tive um pesadelo à noite e eu achei que Deus estava falando comigo, fui lá e destruí o jogo, mas me arrependo, Guilherme. Guilherme, de 12 anos, você não devia ter destruído o jogo. Não, mas Talvez era você bem macabro. Era bem Incluído macabro o a vida, Armageddon mesmo, velho. Talvez você devesse ter destruído mesmo porque tava ficando viciadinho. Tava, você era adolescente? Era, tava parando de fazer as coisas pra jogar? Estava. Então, talvez tenha sido Deus falando mesmo. Não, e o Armageddon tinha um negócio que não tinha em nenhum outro jogo, né? Que você fazia o seu próprio lutador. Nossa, isso era muito da hora, velho. Eu criei um ninja lá, cara, da família lá do ninja que já tinha. Criei um pra jogar lá. Era muito legal, era muito legal. E do reinado do Super Nintendo? O que é que vocês... Cara, minha vida de gamer começou com o Super Nintendo. Minha vida de gamer começou com o Super Nintendo, cara. Meu irmão, ele tinha um Super Nintendo e as fitas eram muito caras naquela época, santo Deus. A gente tinha que... eu ganhava uma fita de Super Nintendo, tipo, no aniversário, uma vez por ano. Era tipo isso. E eu me lembro quando eu ganhei a fita de Super Mario All-Star. Nossa, velho, era muito boa. Saudade de Super Nintendo. Super Nintendo, eu me lembro de 3 jogos. Mortal Kombat, a gente já citou, né? Donkey Kong? Não, mas os meus primos, eles tinham um Super Nintendo, eu nunca tive videogame, então eu jogava com eles. E a gente jogava muito aquele futebol, né? Sim. Campeonato Brasileiro 95. Superstar Soccer! Ou então aquele que era Ronaldinho Soccer 97. Com a Alejo, né? Além da Alejo, não sei se vocês lembram. Sim, exatamente. E o outro era das Tartaruga Ninja. Nossa, eu Você joguei. jogava de 2, era de 3, sei lá. Muito bom. Os 3 clássicos pra mim. Assim, eu acho que eu sou o caçula aqui, né? Então eu não cheguei a jogar o Super Nintendo fisicamente. Mas como pecado. Não, eu sei, me julguem. Porém, por eu ter muitos familiares mais velhos e que eram dessa realidade, a gente jogava muito emulador. Muito emulador. Eu vou até falar mais sobre isso mais pra frente. Mas o emulador, tipo, foi o que moldou a base lá da minha vida gamer, né? Vamos dizer assim. Então... Eu te entendo porque eu também não tinha Super Nintendo, eram meus vizinhos que tinham. E meu pai sempre trabalhou com informática, essas coisas. E aí ele sempre tinha um computador em casa. Aí eu fazia isso, eu pegava e botava emulador e jogava por emulador também. Inclusive, a gente sabe que não só Super Nintendo, né? Mas a partir do Super Nintendo pra frente, todos os consoles da Nintendo foram ficando muito nichados e cada vez mais caros, inclusive. O Switch, prazer. Mas... Cara, eu fui tentar ver hoje pra comprar um 3DS que se lançou, sabe-se lá quanto tempo. Tem bem mais de 10 anos, não tem não? Sim. E cara, R$1.500, velho. Tá muito caro ainda. E aí, tudo assim, a Nintendo era muito nichada. E aí, por exemplo, eu sempre fui muito fã da franquia Pokémon e sempre joguei, tentei jogar, acompanhar os lançamentos dos jogos de Pokémon. E acompanhei enquanto tinha emuladores que prestassem pra acompanhar, né?
Mas chega um ponto que começou com 3D e tudo mais, já começou a ser difícil de conseguir emulador e tudo mais, aí acabei abrindo mão, então esses mais recentes eu não joguei. Mas outra franquia que eu gosto muito e gostava de jogar muito era Pokémon. Isso é muito curioso. Rapaz, pelo visto só tem capeta hoje, né? Porque tudo que a gente... Tudo que a gente tá falando era do diabo, até um dia desses. Verdade. Não, Videogame Isso era é- do diabo, Mortal Kombat era do diabo, Nossa, Pokémon era muito do diabo. Meu Deus do Não, céu, não, gente. é monstrinho de bolso, né? Não era? Nossa, Isso, você não muito tem esporte. ideia da crise existencial que eu tive quando me falaram isso. Quando me falaram, você sabia? Pokémon significa monstros de bolso? Nossa! Eu moleque, eu quase que eu entrei na crise. Eu era crente, gente. Eu não podia ver nada do monstrinho de bolso. Uhum. Eu jogava, eu assistia, eu tinha as cartinhas. Caleb acabou de lançar uma revelação aqui no chat. Pokémonios. Meu Deus. Olha aí, ó. Não, Nossa, mas é ele- muito, muito curioso essa relação que tem com o Nintendo, principalmente, porque por mais que seja muito nichado, sempre foi uma coisa muito grande público, né? Porque tinha a ver com, assim, Pokémon passava na TV, o desenho, então você tinha esse apelo pro público grande. E aí, meus primeiros jogos também foram Super Mario Bros, no Super Nintendo, que tinha uns amigos da igreja tinham, a gente jogava junto. E aí depois foi pro Mortal Kombat, eu segui quase que aquela linhazinha temporal gamer, assim, né? Você começa com o Super Nintendo, aí você vai pra um jogo de luta um pouco mais elaborado, aí você cai no jogo de computador. Sim. Então eu passei, assim, pela fase da Playhouse, que você é pra jogar videogames no lugar. Depois fui pra Lan House também, comecei a entrar no mundo do MMO, e aí nos jogos mais cooperativos Hoje tá eu nas sempre drogas. preferia, assim, do que jogos competitivos, né? De você ter um time, de você conseguir se articular com outras pessoas. Sempre foi uma coisa que eu curti muito mais. E aí mudou, pelo menos, a minha vista nos últimos anos, assim. Eu era muito apaixonado por MMO. Eu joguei Ragnarok. Joguei um que era É muito bom. Tale of Pirates também. Joguei Grand Chase. Nossa, Grand Chase eu joguei muito tempo. Vou até jogar, inclusive, de novo agora que lançou na Steam. Vamos sim. E aí, vamos, né? sei lá, eu acho que de uns 8 anos pra cá, eu entrei no mundo do League of Legends e não foi mais sair dele. Inclusive, sou ruim até hoje, mas continuo jogando porque é muito divertido. E aí tem essa parada, né? Vocês estavam falando do... Eu não sei nem se é coisa da pauta, se eu tô adiantando pauta, mas eu vou falar. Que o rolê é que não era uma coisa barata antigamente, né? A gente olha, para pra pensar assim, hoje em dia tem muito jogo que é free to play, né? Que você não paga nada pra jogar, você só faz um cadastro. A própria ideia do Mas mobile antigamente era hoje, né? Muito ruim, velho. A própria ideia do mobile hoje, você tem jogos como o Free Fire, que ele, tipo assim, ele roda em quase todo telefone de uma maneira decente. E tá muito acessível, mas na época, sei lá, uns 12, 13 anos atrás, era muito caro você ter um videogame, era muito difícil você ter um Na videogame. verdade, eu acho que até hoje. E o rolê do emulador, ele democratizou essa parada, né? Porque, assim, eu tinha um computador que era mais ou menos legalzinho assim, o videogame não era lá essas coisas de processamento gráfico, tipo, sei lá, um PlayStation 5 da vida. E aí você conseguia... Eu jogava todos os jogos de Mario Kart, Super Mario, Pokémon, e essa parada toda do Nintendo 64, que eu era apaixonado, no emulador, porque eu não tinha grana pra comprar um Nintendo 64 na época, né? E depois de um tempo também, assim, parou de vender, porque vai atualizando. Já foi na época do GameCube também, que aí o preço foi lá pra cima, e você tem esse rolê muito democratizado, assim, pela internet, né, pelos emuladores. Foi uma coisa que trouxe muita gente pra perto, porque eu lembro de Lan House, e essa parada também, assim, na Lan House não tinha os emuladores, mas a galera se conhecia e jogava meio que os mesmos jogos ali, conversava sobre essa mesma parada, era um negócio massa. Eu acho que assim, né, tipo, a pergunta no início foi o que é ser gamer, a gente falou muita coisa aqui, mas a ideia é, dá pra entender pelo que a gente falou, né? A ideia do gamer é justamente essa, você ser uma pessoa que você gosta de jogos, você se relaciona com outras pessoas por causa de jogos, muito da sua vida, né, tem esse hobby como algo importante e tudo mais, isso vai construindo um pouco da sua identidade, da sua opinião e tudo mais. E aí, já pra gente não fugir muito aqui e tentar voltar um pouco mais pra pauta, é
justamente eu queria falar com vocês sobre o surgimento justamente dessa comunidade gamer, né? Porque eu acho que, principalmente quando eu era mais novo, você não tinha esse termo, primeiramente, né? Acho que isso é algo bem mais recente, esse termo gamer. E você tinha simplesmente aquelas pessoas que eram os mais nerds, vamos dizer assim, e aí eles gostavam, né, de jogar e tudo mais, estavam envoltos nessa cultura nerd e tudo mais. E tinha um pouquinho, alguém se identificava, mas, tipo, era normal você ter uma pessoa que jogava uma coisa, mas só jogava aquilo e não sei o que e tal. Hoje em dia é um negócio muito mais sério, né? É uma comunidade que é muito forte, que domina a economia hoje em dia. Se a gente for parar pra pensar, eu tava vendo a notícia que, se eu não me engano, o Fortnite, que é um jogo online aí de Battle Royale, né? E tiro, ele é mais caro do que o Netflix, né? A empresa do Fortnite tem mais dinheiro do que a própria Netflix. Isso é absurdo, velho. É muita coisa. Então, se tornou algo muito mais sério. Tem até uma propaganda, não sei se vocês estão vendo na TV. Não lembro do banco que é. Mas que é justamente uma mulher que ela tá sentada lá no trailerzinho pra comer. E aí tem uma menina. E a mulher pergunta pra você, não, o que é que você faz da vida? Não sei o que. Aí a menina fala, não, eu sou gamer. Não, mas o que é que você faz de verdade da sua vida, né? Não, eu sou gamer e tal. Então, tipo, tá entrando essa ideia, né? Que realmente é algo muito mais sério hoje. É uma comunidade que cresceu e tudo mais. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. O que é que vocês acham disso? Eu acho que, a verdade, a questão é que eu acho que a cultura pop, ela tem crescido de uma maneira geral. Não apenas os jogos, eles fazem parte desse processo, mas toda essa cultura nerd, dos heróis, dessa cultura pop mesmo, disso que a gente vem discutindo aqui no Bendito, enfim, tem crescido, tem ganhado corpo, ganhado espaço dentro da cultura establishment, não sei se essa é a melhor expressão, mas é justamente isso. Nós estamos sendo engolidos pela cultura pop. Ela tem ganhado uma força que não tinha antes. Ela tem ganhado uma força que não tinha antes e tem criado esses nichos culturais e se popularizado dessa maneira. Até que ponto isso procede, né? Bom, eu vejo ele... Porque eu acho que o rolê da cultura pop, assim, quando a gente vai pra área mais do audiovisual, dos quadrinhos ou coisa do gênero, muitas vezes me parece que ele vem meio que de cima pra baixo, sabe? De tipo assim, as produtoras fazem um produto massa, assim, um filme massa, e aí isso gera uma curiosidade pra galera ir atrás dos quadrinhos, de ver outras paradas, mas tem meio que a ver com aquilo que é produzido e distribuído, que gera depois uma identificação naquele rolê. E quando eu olho pro lado dos games, pelo menos, e aí que também é o que eu tô mais envolvido, eu vejo que é muito um rolê de identificação de comunidade, tipo assim, a galera joga o mesmo jogo ali, ou sei lá, vai pra uma house e só tem aquele jogo ali, então a galera vai jogar aquele jogo que tem lá porque é o que tem pra jogar. E aí a galera se junta, e aí desse juntar é que ele vai escalando loucamente, assim, tanto que você tem, sei lá, o CS 1.6, tem galera que joga ainda junto, sabe? E é um jogo antigo pra caramba, assim. Você tem comunidade de sei lá, Super Mario, você tem comunidade de FIFA, e esses jogos que duram vários anos, mas que você vê que no começo era um negócio muito nichado e que ele vai crescendo pela comunidade, assim, pelo boca a boca, mais do que por ser um baita de um produto que a galera vendeu assim e foi feito pra conquistar aquele tamanho do público. Eu tiro muito, por exemplo, o LoL, assim, porque por acompanhar o cenário de muito tempo, assim, desde o primeiro campeonato brasileiro que teve, eu vejo que foi muito esforço da comunidade fazer o negócio crescer do que a expectativa da galera do jogo dele chegar na proporção que ele chegou. Então acho que tem a ver com isso, assim, da cultura pop tá englobando, tanto que antes, nesse começo, você tem realmente muito nichado, assim, era a galera nerd, a galera geek que gostava daquela parada ali, era meio esquisitão na escola, mas se você vai hoje, sei lá, numa turma de terceiro ano do ensino médio, do cara mais nerdola até o cara, assim, que você, sei lá, não daria R$1 pra que aquele cara goste dessas coisas, vão estar juntos jogando o mesmo parada ali e curtindo o mesmo negócio. Isso eu acho doido, assim, doido mesmo. eu acho que um outro ponto aqui tem a ver com o fato de que a geração dos anos 90, a geração que
cresceu com o Super Nintendo, o Atari, esses jogos, é a nossa geração, a geração que agora é adulta e pode continuar investindo, movimentando essa economia, como Israel falou. Então, a gente, quando era criança, a gente jogava aqueles jogos que nós falamos, do Super Mario e tal. Já tá excluído, né? E, Israel é geração Z, Israel é millennial. Sei lá como é que eles dizem. É millennial, eu sou millennial. É? Eu acho que eu sei. Tu é de que ano aí já? Millennial é até... Eu acho que Millennial é até 95. Ah, não. Então não. Eu sou 2001. Mas é porque também tem aquele limbo ali, de 95 até 98, mais ou menos, que é meio que assim, depende de onde você cresceu e de quem eram seus amigos, e aí você vai se identificar mais com Millennial, mais com geração Z. Caraca, o bicho é especialista em geração. Fez faculdade, foi bem. A questão é que justamente isso, a nossa geração que nasceu, que cresceu com jogos, agora pode bancar isso, pode investir nisso e criar esses grupos, nichos e movimentos e comunidades e caramba, velho, e fenômenos com certeza. Steam, essas coisas todas. É verdade. Isso que o Gui falou é muito importante, assim, parando pra pensar agora. Realmente, eu acho que o que fez que a comunidade realmente ela se formasse, eu não diria nem que foi essa democratização que a gente já falou anteriormente, né? Que hoje todo mundo pode jogar de alguma forma. Mas realmente é essa geração aí que anterior à minha, no caso, que hoje ela dá muita grana em cima e querendo ou não, essa grana ela vai gerar mais investimentos, ela vai gerar inovações no meio e tudo mais, e esse nicho vai crescendo, vai se tomando forma e vai formando uma comunidade, sabe? Pensamento que também não é só a questão de democratização, porque ficou fácil, um pouco mais fácil e acessível para jogar. Mas é que os próprios games, o universo dos games, ele saiu da plataforma dos games. Então, por exemplo, você vê hoje do universo nerd, né? Eu sei que, embora tenha começado muito mais com os quadrinhos, mas tem todo o culto, toda a indústria que o MCU se tornou, né? Da comunidade de HQ. E aí, isso, querendo ou não, reflete em jogos, porque talvez alguém se lembre dos jogos do X-Men no Super Nintendo. E isso fortalece a ideia do nerd, não é tão mais vergonhoso. Mas, enfim, paralelamente a isso, a gente vê que na década de 90, principalmente, acho que 80, 90, basicamente, os games, eles ganhavam muitas adaptações, principalmente para animações. Então, a gente jogava, por exemplo, Sonic da Sega, mas a gente assistia Sonic. A gente jogava Pokémon, mas a gente também assistia Pokémon. A gente jogava Digimon, porque Digimon também começou como jogo, né? Era tipo um Tamagotchi. Mas a gente assistia Digimon. Então a gente jogava vários outros tipos de... a gente assistia Caverna do Dragão, que vinha também de um jogo de Dungeons & Dragons e RPG. E tipo, isso foi meio que se popularizando não só para além da mídia dos jogos. E hoje, mais especificamente, né? Isso ainda cresce mais. A gente cresceu com a franquia dos filmes de Resident Evil, embora não tenha muita relação com os jogos. Mas agora a gente vai ter adaptação, outro filme de Resident Evil seguindo a premissa dos dois primeiros jogos, né? O Resident Evil 1 e o 2. A gente teve animação recente lançada na Netflix de Resident Evil. Vai ter ainda uma série live action de Resident Evil. A gente teve filme de Detetive Pikachu. A gente teve a série de sucesso que foi The Witcher, baseada no jogo também The Witcher 3, que ganhou como jogo do ano. Então você vê que várias, não só dentro da acessibilidade de jogos, de videogame, mas muitas histórias que começam em jogos, que se iniciam em jogos, estão sendo exportadas para outras plataformas que fazem também com que reforcem o universo dos jogos. O próprio League of Legends vai ter uma animação série, de Netflix, né? Arcane, isso. Mas paralelo a isso, né? Porque a League of Legends já lançava vídeos incríveis no YouTube de animações de meio que episódios, né? Eu chamava de ovas, mais ou menos isso. Mas enfim, vai muito além do próprio jogo, né? Eu acho que... Gente, eu não sei, mas ninguém me falou sobre isso, não me passaram lá no grupo depois. Eu posso colocar o pessoal em disciplina aqui também? Porque se for o Eric esteja disciplinado, falo de LOL. Oh, de LOL é pecado, não pode não, falar de LOL não. Mas Beto já tinha falado, é a League of Legends. eu só falando de League of Legends, não pode não. Cara, é muito engraçado, porque eu conheci o Guilherme, com curiosidade. A culpa é sua.
Abrindo parênteses aqui, a gente tá falando mó sério, mas abrindo parênteses aqui, já que o Guilherme falou isso. Eu conheci o Guilherme, e aí a gente entrou no mesmo, coloquei lá no Discord que eu tinha lá, com os crentes da internet e tudo mais. E, cara, o que a gente sempre joga lá é LOL. Então, às vezes, o Guilherme chegava lá, querendo conversar, trocar uma ideia, mas a gente tava lá no LOL, tá ligado? E, tipo, bichinho, ele ficava meio que excluído, assim. Acho que ele pegou assim, tomou mais raiva ainda da cidade, né? Na minha época de escola era desse jeito, velho. Eu ficava morto de raiva, porque meus amigos todos jogavam LOL. E eles só falavam LOL o tempo todo. Depois, começaram a assistir Naruto, todo mundo assistia Naruto, menos eu assistir Naruto. Por quê? Porque eu não gosto, velho. Fora do rolê. Aí os caras passavam o tempo todo falando de LOL e de Naruto. Eu dava uma pegada de diabo, porque... Mas só pra, sinceramente, só A pra minha felicidade foi desviar o Diegão e o Vinícius do caminho da perdição do LoL e trazer eles para o caminho de Nosso Senhor World of Warcraft. Eu vi isso aí. Aí ele roubou a galera do LoL e levou pro WoW, tá ligado? Aí depois eu fiquei deslocado lá. Foi bem triste. No dia que a Diegão disse assim, olha, não tenho espaço para instalar o WoW aqui, eu vou ter que apagar o LoL, eu disse, glória a Deus! Não, só pra não esquecer também, né, dos Trading Card Games, né? Nossa. Quem não jogou Yu-Gi-Oh, gente? Pelo menos eu joguei muito Yu-Gi-Oh, eu tinha as Joguei. cartinhas. Eu jogava escondido porque era do demônio? Sim, mas jogava. Jogávamos todos. E assim, isso que a gente tá conversando, né? A gente falou de como os gamers, eles acabam extrapolando, né, pra outras mídias e tal, como animação, as séries e tudo mais. É interessante a gente notar que existe uma unicidade, vamos dizer assim, unicidade, não sei se essa é a palavra certa. Mas existe uma diferença muito grande dos gamers para as outras mídias. Eu não sei se vocês encaram da mesma forma. Tem algo no videogame que só ele consegue passar ali, velho. E aí eu queria que vocês pudessem explicar ou falar aqui o que vocês acham que é esse algo assim, esse diferencial do videogame, sabe? bicho, eu acho que é a aproximação da galera, tá ligado? Eu acho que essa junção maluca que Betinho mesmo falou aí, que o Nerdola joga, o cara que não tem nada a ver joga também, e essa interação, essa integração de todo mundo, tá ligado? Porque você tem algumas comunidades bem massa aí hoje, por exemplo, a do PUBG, a do Free Fire, que todo mundo joga, tá ligado? O deficiente joga, o professor joga, o aluno joga, o pastor joga, tá ligado? O Noia joga também. E faz parte, pô. Eu acho que essa é a graça, tá ligado? Que essa é a diferença. Eu concordo com o Caleb. Assim, entendo que a modernização, eu lamento um pouco também, mas é porque como antigamente não tinha essa internet, então a gente dependia muito de ir para lan house para jogar em rede com os amigos. A gente ia muito para esses casos de jogos tipo de arcade para ir um contra o outro, de King of Fighters, bota a ficha, bora desafiar, vamos ver quem ganha, perdeu, bota outra ficha, vamos junto, e meio que criava-se isso, né? Em Playtime também, enfim, tinha muito essa questão de proximidade. Até porque, como a gente estava falando, assim, não era tão acessível, então poucas pessoas realmente tinham a opção de ter um videogame em casa, então era mais barato você pagar R$1 para jogar meia hora do que você comprar um videogame. Hoje em dia é mais fácil, é mais acessível ter um videogame em casa, nem que seja da geração anterior, que ainda roda alguns jogos muito bons. Play 2. Só que mas aí isso diminui um pouco essa interação de ter pessoas o tempo todo, porque antes, para jogar, você tinha que ir para um lugar onde você não tinha a opção de escolher se alguém quisesse jogar com você ou não. Se eu tava, pelo menos aqui era assim, né? Se eu tava jogando The King of Fighters e chegava alguém do nada e dizia assim, eu quero jogar também, eu botava a ficha dele, eu tinha que ir contra e acabou. Se eu perder, eu saía e era cara que continuava. Hoje em dia, como eu tô na minha casa, eu escolho se eu quero jogar sozinho ou se eu não quero e tudo mais. Antes a gente era, de certa forma, um pouco forçado, de uma forma positiva, a interagir com outras pessoas e jogar com outras pessoas, né? Hoje em dia a gente já tem mais essa opção de jogar mais individualmente. E caso a gente procure algum outro jogo, é muito mais fácil achar. E eu sofro muito com isso, porque eu gosto de jogar cooperativo local com meus amigos, mas tá muito difícil de achar jogo coop local bom. Sim. É muito mais fácil de você achar cooperativo online, tá ligado? E aí não é a mesma coisa, né? Por mais que não agrega junto, sabe? Agrega junto é uma redundância, mas enfim, não junta, sabe? Não reúne. Mas Eu acho que uma das maiores diferenças dos jogos para outros tipos de entretenimentos é a questão da participação.
Ou seja, tipo, quando você tá assistindo um filme, você senta e você assiste aquela história. Quando você tá lendo um HQ, você senta e lê aquela história que tá sendo contada pra você. Você não tá lá, mas quando a gente tá jogando um jogo, você tá vivendo aquela história, tomando decisões que vão influenciar diretamente no final dela. E quando o herói consegue vencer o obstáculo, não foi o herói, foi você. Então tem todo esse sentimento de eu estou participando disso que apenas os jogos podem dar. E Ativo, né? isso, nós somos uma personagem ativa dentro da história que, inclusive, muitas vezes determinamos o final dela. Determinamos a forma como a história vai terminar. Isso é uma coisa que apenas os jogos podem nos oferecer. E eu acho que essa é uma peculiaridade muito grande dele. Ainda mais agora que tá essa tendência de jogos com mundo aberto. Mundo aberto. Sim, mundo aberto. Eu tava pensando aqui em outros jogos mais antigos, tipo God of War 2, ou sei lá, até o Super Mario, talvez. A gente meio que dizia o rumo que a história ia tomar em alguma certa medida. Se a gente abria aquela fase ou não, se a gente abria a fase secreta ou não, no caso do God of War, como a gente lidava com as situações. Tem muita peculiaridade assim. O que pra mim é o melhor jogo de Super Nintendo que eu já joguei. E não só de Super Nintendo, mas um dos melhores jogos que eu já joguei na vida é Chrono Trigger. E você tem umas 11 opções de finais diferentes, você monta a sua equipe diferente, enfim. É incrível. E é da fase de Super Nintendo, né? Da década de 90, acho que é 93 ou 90, por aí, 95, acho. É. Não lembro. Assim, essa conversa ela tem muito a ver com aquilo que a gente conversou no RPG, né? A gente até citou aqui RPGs digitais e tal. Mas eu lembro do Super Nintendo. Mas eu lembro do Mega Man. Não sei se vocês jogaram. Joguei muito Mega Man. Tinha pra Super Nintendo. Você escolhia, né, o chefe que você enfrentava primeiro. E aí, dependendo de qual você enfrentava, tipo, os outros seriam mais fáceis ou mais difíceis. Porque no final de cada chefe lá, de cada fase, você conseguia o poder dele, né? E aí tinha um poder que era a fraqueza de outro chefe e tal. Então, tinha uma sequenciazinha pra você seguir, né? Mas estratégia pra você conseguir vencer melhor. Eu lembro. Era muito massa isso também, assim. E realmente, essa questão dos jogos é algo que eu acho muito interessante, sabe? Essa capacidade de nos colocar naquele mundo ali como um personagem ativo, como alguém importante, vamos dizer assim, sabe? Assim como tem no roleplay. E eu lembro de uma parte essencial na minha vida, que eu ia falar disso também, que é... Já falei aqui várias vezes sobre o meu amor por Pokémon. Mas uma parte essencial nesse meu amor foi o Tibia de Pokémon. E aí, meu amigo, não sei se alguém aqui chegou a jogar. O Tibia, né, era um RPG digital que tinha super antigo, um dos primeiros jogos assim. Maravilhoso! O Tibia de Pokémon, incrível. Era um dos primeiros MMOs assim da vida. E aí tinha lá o OT Pokémon, que era justamente uma adaptação, né, do Tibia com o Pokémon, e aí tinha os bichinhos. E, cara, naquilo você tinha um mundo, entendeu? Pra explorar. E, tipo, ninguém dizia o que você tinha que fazer. Você ia lá e você fazia o que queria, você se relacionava com as pessoas, existia um mercado, né, no próprio jogo, no mercado próprio do jogo. Então você vendia, você comprava, você tinha que trocar os Pokémons, existiam coisas... Mas então, eu não gastava dinheiro, né, pelo amor de Deus. Quem gasta dinheiro aí com o jogo comprando... Preconceito? É isso que eu tô ouvindo? É isso que eu tô ouvindo? Julgamentos? Roupinhas coloridas. Shame on you. E assim, velho, eu lembro que, cara, eu quis uns relacionamentos assim que até hoje eu lembro, mas depois as pessoas sumiram, né, da minha vida. Mas que é aquela pessoa que, velho, ela entra na sua vida por causa do jogo, você fala, meu Deus, vai passar o resto da vida comigo. Quer um abraço? eu senti uma dor, um peso. Mas eu nem falei sobre os jogos, eles têm essa capacidade, né, de você conhecer pessoas de todo mundo e tal. Então era muito massa o que eu presenciei nessa vida de Pokémon, né? Porque do OT Pokémon, no caso. Porque realmente eu me senti ali como um mestre Pokémon que foi jogado num mundo novo que eu não conhecia nada, com várias pessoas também que estavam na mesma aventura que eu, e nós todos estávamos dispostos a se tornar o maior mestre Pokémon de todos os tempos, sabe? Então isso era muito massa, velho. Só que nessa pegada tem um perigo, assim, sabe? De você como agente ativo. E, na verdade, eu acho que isso tá na pauta. Não sei se eu vou já... Mas tá sim. Isso puxa pra esse lado, né? Porque é puxar pra, tipo, jogos como The Sims.
em que você tem que... Ou aquele The Real Life, como é? The Second Life, se eu não me engano. Second Life. Second É. Life, isso, né? Em que você meio que transporta a sua vida pra aquele negócio que tá rolando lá no jogo. E, por exemplo, uma das coisas que eu acho... Eu sempre me incomodei quando eu jogava The Sims, era que o tempo que passava em The Sims era tipo real. É tipo, os segundos contavam real como a gente conta os segundos aqui do lado de fora, sabe? E eu ficava pensando muito nisso. Digo, meu Deus, o tempo que eu tô gastando aqui é literalmente o tempo que eu tô administrando uma outra vida que meio que não é minha, mas que eu crio e idealizo como eu quero, sabe? A casa que eu quero, a profissão que eu quero, me caso com uma pessoa que eu escolher da forma que eu montar. E é meio que você projetar uma vida e como uma alternativa de fuga, sabe? Pra essa sua vida. Eu sei que quando eu jogava na adolescência eu não pensava isso tudo, eu só ficava incomodado porque realmente demorava muito, porque era o tempo real. Eu sei que tinha a opção de acelerar também, mas também não tinha muita graça jogar no jogo o tempo todo acelerado. Sim, Mas sim. hoje pensando, fazendo um pensamento retroativo aqui, eu fico pensando nisso. Caramba, era meio que você criar sua bolha de mundinho perfeito, assim, sabe? É. Dentro da limitação que o jogo lhe dava. E quão nocivo é isso. É a questão do escapismo, né? Que os jogos também podem trazer como um defeito ou um ônus da sua experiência de imersão. Porque quem nunca passou horas jogando num jogo e quando viu, oxe, já tá de noite? Oxe, já amanheceu o dia? Nossa, Não almocei? não sei. Não, já... Nossa, quando eu tava na fase de jogar World of Warcraft, porque agora, né, a vida adulta não permite mais, mas quando eu tava nessa fase, gente, eu tava de férias, eu começava a jogar, assim, eu almoçava e começava a jogar. Quando eu vinha da fé, santo Deus, já era 7 da manhã, 8 da manhã. O meu irmão saindo pra trabalhar, abria a porta do quarto, lá estava eu. Sem nem comer, nem nada. Tipo, o quê? Foi? Já amanheceu o dia? Nem vi. Aqui ainda está de noite. Meu personagem, o meu druida está caçando um sabre da noite. Está de noite. Então, assim, esse escapismo, ele pode... E a gente volta para aquela questão bíblica da coisa, né? Momento Israel. A questão bíblica da coisa. O Moisés, quando ele está escrevendo o Salmo 90, que é o único salmo de Moisés, extremamente incrível, né? Esse salmo, ele mostra para nós como é importante nós aprendermos a remir o nosso tempo. Porque se a gente não faz isso, nós seremos pessoas tolas. A oração de Moisés é que Deus o ensine, então, a administrar o seu tempo para que ele possa alcançar a sabedoria. E veja, administrar o tempo, remir o tempo, não quer dizer que você vai se tornar um workaholic. Mas se os jogos funcionam como uma ferramenta de descanso, de Shabá, tem um artigo da Tuporim que fala sobre isso, mas se você ultrapassa do limite do saudável, você acaba então idolatrando isso e perdendo essa noção que nós deveríamos ter enquanto cristãos de usar o nosso tempo com sabedoria e para a glória de Deus. Então esse escapismo ele é muito bom, mas também é perigoso. Perfeito, assim, toda essa questão a gente aponta, né, como uma dos principais pontos positivos dos jogos, essa questão de você ser um personagem ativo, como o Eric falou, mas ele traz um risco muito grande, né, porque eu conheço várias pessoas que, por exemplo, acho que os jogos que mais demandam tempo, o tipo de jogo que mais demanda tempo, além dos MOBAs, né, que surgiram agora, LoL e tudo mais, são os MMORPGs, né? Pra quem não conhece muito aí do meio e tá ouvindo a gente falar sobre isso pela primeira vez, o MMORPG, ele é aquilo que a gente conversou no RPG, é aquele mundinho lá, mas é uma quantidade massiva de pessoas que estão jogando ao mesmo tempo. Então existe um mundo aberto ali, né? Um mundo do próprio jogo. E aí, naquele mundo, são pessoas que estão de vários lugares do país jogando o mesmo jogo juntos. E eles demandam muito tempo, justamente por isso, porque é um mundo próprio. Então, existe muito conteúdo, então esses tipos de jogos sempre recebem muitas atualizações, então sempre tem quest nova, sempre tem coisa nova para você estar fazendo, para você estar conhecendo. Não só isso, a própria questão de você estar se relacionando com pessoas sempre gera, né, conteúdo no próprio jogo e tal. Então,
eu acho que esse é um tipo de jogo que exemplifica muito bem aquilo que a gente tá falando. Muitas pessoas que eu conheço, cara, entraram em decadência na sua própria vida, enquanto lá no MMO deles, eles eram um deus, sabe, do joguinho. Então, é muito perigoso de a gente acabar trocando a realidade, que muitas vezes é dura, é cansativa, é ordinária, né? Como a gente falou lá no episódio do Notas também, para algo que se apresenta de uma forma muito bela e muito massa e muito lúdica e gigante, assim, com inúmeras possibilidades que são os videogames, sabe? Então, eu vejo muito dessa forma, assim, existe um contrapeso muito grande ao a gente entrar nesse mundo, sabe? Pois é, velho. E eu acho que nesse rolê eu vivi um pouco dos dois polos, assim, né? De um lado, muitas vezes, assim, em momentos que eu tava me sentindo muito sobrecarregado, muito ansioso, coisa do gênero, eu me via imerso naquilo ali e trocar dia pela noite, eu começar, sei lá, jogar 6 horas da tarde, terminar 8 da manhã e ficar no meu quarto fechado, trancado, jogando o dia todo, coisa do gênero. Mas, por outro lado, também esse uso do tempo, né, ele é bom no sentido de que, por exemplo, eu era uma pessoa que era muito introvertida, ainda sou, mas nesse meio eu fiz amizades muito boas, assim, também com pessoas que eu não esperava, que às vezes eu não... eu acho que eu nunca fiz um amigo de, tipo assim, uma pessoa que eu conheci no jogo aleatoriamente, mas é alguém que, sei lá, eu tenho um amigo que, eu acho que ele até vai escutar, Zaqueu, que ele era amigo de um amigo meu, que jogava junto, que começou a jogar junto, assim, do nada. Tipo, ele entrou, eu entrei também, a gente falou, vamos jogar junto. E rolou, assim, essa amizade. Então, tem esse contraponto, assim, que ele é muito difícil de você balancear, principalmente se você se deixa levar, porque é um pouco sedutor. É muito que a gente falou no episódio de Her também, né? Que tem aquela sedução de você trocar um pouco as relações reais por relações virtuais. E aí, virtuais nesse sentido de que dentro do jogo, você pode criar uma outra pessoa na sua cabeça e ser uma outra pessoa ali, porque você pode ser seu personagem. Por mais que você tenha jogos hoje, tipo os MOBAs ou coisa do gênero, que você é uma partida de cada vez, mas você pode criar uma máscara de quem é você ali, você não ser você de verdade. Mas, por outro lado, também ele abre algumas portas legais, assim, de você construir realmente relacionamentos bons, de você criar amizades, enfim, tem pontos muito, muito interessantes nesse processo, mas eu acho que o principal tem um episódio, cara, de How I Met Your Mother, que é uma história de rir, desculpa aí, gente, vai ser um spoiler, mas essa série tem muitos anos já, não é spoiler mais não, mas que tem uma garota que o Ted namora que eles conhecem no World of Warcraft, né? E é muito engraçado porque realmente assim, é meio bizarro que no final do episódio tem um plot twist sobre os personagens deles. Mas é muito interessante como eu lembrei agora. essa relação acontece. E tipo assim, velho, as pessoas estão trocando em relações interpessoais normais, assim. Você olhar no olho daquela pessoa e você conversar com ela. Ou na pior das hipóteses, sei lá, velho, você mandar uma mensagem para ela no WhatsApp, que é mais pessoal do que você tá mandando no chat do jogo. Por aquelas relações momentâneas ali que a gente tem nos jogos, né? Que às vezes você não sabe nem o nome da pessoa, você estimula pelo nick. Então, esse ponto é curioso. Eu acho que um outro risco dos jogos, antes da gente passar para o próximo ponto da pauta, uma coisa que eu estava refletindo enquanto o Betinho falava, é a relação de recompensa, sabe? Que os jogos têm. Porque como funciona no jogo? Você vai daqui até ali, supera o desafio esse e recebe uma recompensa. Depois você vai daqui até ali, você faz tal coisa e recebe mais uma recompensa. E é isso que nos leva pra frente nos jogos. Se você nunca ganha nada, se você nunca sai do lugar, o jogo não tem graça. Só que isso acaba condicionando nossa mente. Eu vi alguns estudos sobre isso alguns anos atrás e chega a ser bizarro. Tem pessoas que colocam aplicativos de produtividade no celular e eles são exatamente dessa maneira, que você faz tal tarefa do seu dia, você vai dar e marca check no aplicativo e aí você recebe tal recompensa. Sendo que a vida real não é assim. Muitas vezes nós não vamos receber aquela recompensa imediata, nós não vamos receber o level up depois que a gente passar esse desafio. Depois que a gente derrotar o Montaro, vai ter o Shao Kahn.
E depois que tiver um Shao Kahn, vai ter o Blaze. E depois que tiver o Blaze, o mundo acaba. E isso acontece às vezes no mundo real. E a gente acaba criando frustrações, porque a gente espera por algo que não vai vir. E nós não podemos viver dessa maneira. Nós precisamos nos acautelar disso e entender que a vida é diferente da ficção. Parece óbvio, mas muitas vezes nós esquecemos disso. É uma das seduções do jogo. Mas eu também concordo com o Betinho em outra coisa que ele falou sobre a criação dos relacionamentos, né? Eu queria só fazer uma menção honrosa aqui ao meu sensei de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, Bruno, que se tornou um irmão pra mim. E a nossa amizade foi fortalecida jogando Dragon Ball. Ele me treinou pra eu derrotar o meu irmão nesse jogo. Era do capeta, mas jogava assim mesmo. Era só não jogar com o Mr. Satan. E se você batesse no Mr. Satan, era mais de Deus ainda. Verdade. Mas aí, complementando isso que o Gui falou, né? É muito louco como os jogos ele consegue trazer para o mundo virtual muitas das coisas que a gente tem no mundo real, né? Só que ele transforma aquilo de alguma forma de maneira que aparentemente é melhor, mas que não é real, né? Esse é o ponto, é aquilo que a gente conversou no episódio de Her. Sendo que ainda assim existem muitas coisas boas a serem aproveitadas, né? Eu acredito que os jogos, assim como os filmes, as séries, são um ótimo exemplo de graça comum que Deus ele nos dá, sabe? Da gente aproveitar. Hoje em dia, os jogos eles estão muito mais modernos, então a gente também vai ter a questão agora de grandes narrativas, né? Tem jogos que são grandes filmes aí. Recentemente eu terminei o Uncharted 4, né? Que é do PlayStation 4. Cara, jogo assim, dá de 10-0 em muito filme que eu fui assistir no cinema, sabe? The Last of Us, que vai virar série também. Exato. Então, você tem muitas coisas assim, né? Você tem muitos ensinamentos através das histórias e tudo mais. Mas, realmente, uma das coisas que eu acho que talvez seja um foco da nossa reflexão hoje, assim, da nossa conversa hoje, é isso que o Gui, ele falou sobre os relacionamentos e sobre a questão da recompensa. Eu lembro que eu tenho 2 irmãos. Na verdade, eu tenho um irmão e uma irmã, e mais 2 irmãos por parte de pai. E tanto esse meu irmão mais velho, né, que é por parte de mãe, junto com meus pais e tudo mais, quanto que era só por parte de pai, cara, a gente nunca foi muito próximo. Sendo que, tipo, o momento que a gente consegue até hoje trocar ideia, e sentar, e conversar, e compartilhar um momento juntos, é jogando videogame, sabe? E então, é muito massa ver essa porta que ele abre nessa questão dos relacionamentos, sabe? Eu lembro que, inclusive, é uma das coisas que me marca hoje, sabe? Eita, tentando entender a família do Isa, né? É uma das coisas que me marca hoje, quando eu lembro do meu irmão, quando eu lembro de momentos em comum que a gente teve, eu lembro de momentos que a gente joga no videogame, sabe? Isso é muito massa, o momento dele me ensinando ali, coisas que tinha pra fazer, como eu poderia passar de tal fase e tudo mais. E esse também que é um ponto essencial dos jogos, né? É essa questão do que nos jogos nós temos muito bem definidos quais são os nossos desafios, né? Eles apresentam isso muito bem através das fases, dos chefes e tudo mais. E a gente vai progredindo e crescendo nos jogos, enfrenta um chefe, passa por aquele chefe, depois vai para outro e tal. Sendo que a gente precisa permanecer, né? A gente precisa perseverar nos jogos lá e não desistir facilmente. O que vocês têm para falar aí sobre isso? Eu acho que os jogos, como você disse, eles são uma ferramenta da graça de Deus, da graça comum de Deus, e glorificam a ele por meio, além de outras coisas, da expressão da criatividade humana. Tem uma citação que eu vou fazer aqui do artigo da Tuporém, que eu vou ler aqui para vocês porque eu achei ela muito bonita. Diz assim: são engenhocas que falam, sim, da engenhosidade do grande criador ou designer. Eu vejo tudo isso e mal posso esperar para encontrar o grande arquiteto de regras, componentes e designer gráfico desse mundo. O melhor jogo ainda está por vir. Então, a forma como nós criamos os mundos e criamos as histórias e como nós construímos toda a beleza que envolve os jogos demonstra que nós fomos criados para isso, poxa, nós fomos criados para criar.
E se nós fomos criados para criar, quer dizer que houve alguém antes de nós que nos criou dessa maneira. Alguém que também construiu o nosso mundo, que criou as regras e a jogabilidade dele, e pintou as árvores e pintou o nosso mundo da forma como queria, determinou as paletas, as técnicas, e tudo isso aponta para ele. Toda a beleza dos jogos, toda a construção de códigos, de tudo aponta para esse grande designer inteligente do nosso universo, que é o Deus a quem nós servimos. Por isso nós também podemos glorificar a ele pela beleza e jogar essas miniaturas que nós criamos como crianças que vestem o sapato do pai, que vestem a farda do trabalho do pai, e glorificá-lo dessa maneira, apontando para ele em que nós espelhamos e é aquele que nós esperamos então encontrar no porvir. Amém, velho. Glória a Deus. Eu acho que é sobre isso. É isso aí mesmo. Depois dessa, todo mundo fica reflexivo aqui, né? Israel pode aposentar. Acho que roubaram meu lugar aí, família. E Não mandei me chamar, acho é pouco. Vocês que aguentem agora. Exatamente, velho. E é isso, eu acho que das últimas coisas que a gente poderia conversar sobre isso é que é graça comum também, porque, sabe, os jogos eles são mais uma sombra daquilo que está por vir, né? Como o Gui ele falou. E algo que é muito interessante, como eu falei anteriormente nos jogos, é que ele nos ensina que sim, a gente vai passar, né, por fases difíceis, por momentos difíceis, né? Existem situações assim que a gente não vai saber como passar daquilo e tudo mais. Porém, algo que vai muito além dos jogos na nossa vida hoje em dia é saber que, nesses momentos a gente não vai precisar recorrer, né, a cheats, a detonados, a tutoriais, a vídeos no YouTube, nem nada do tipo. Mas sabendo que nesses momentos, ainda que a gente não receba a recompensa na hora, ou que a recompensa ela demore bastante, né, ela esteja na eternidade, a gente sabe que existe alguém que nos guia, existe alguém que tá do nosso lado, alguém que tá no controle da nossa vida. Aí pegou a referência, controle da nossa vida. Jesus tá no controle, aquela figurinha, né? Jesus em cima do controle. Seria a Bíblia um grande tutorial pro jogo da vida real? Olha aí, pense sobre isso. Detonado, ou seria um detonado. Ou seria aquelas revistinhas de antigamente que vinha com dicas e tal. Saudades. E uma propaganda do jogo por vir, entendeu? O jogo que ia ser lançado ainda, no final. Vem aí, né? A eternidade. Vem aí a eternidade. E com isso nós já despedimos, né? Vem aí a eternidade. Vem aí a eternidade. Então é isso, amigos. Acho que a gente conversou bastante coisa, né? Aqui hoje. Deu pra gente refletir um pouco aí no final também. E... mais alguém tem mais alguma coisa pra falar? Só lembrar de seguir a gente no Instagram, né? @benditopodcast. E de interagir com a gente lá também. Estamos com saudade de interações. É verdade. Não sei se vocês estão notando, mas a gente tá diversificando muito, né? As mídias agora. Né? A gente tava falando muito sobre filmes, sobre séries. E agora a gente já falou sobre anime, sobre RPG, falou sobre videogame agora. O último episódio foi sobre livro, né? Exato. Verdade, Inclusive sobre estreitar os relacionamentos, eu acho que foi no último episódio também do Nota Jachicana Maluca, que Pedro até falou sobre a possibilidade de ter um grupo no Telegram para ter contato com a galera que escuta o podcast, né? Então, se você for a favor dessa ideia, se você gostar dessa ideia, deixa lá no Instagram, comenta no Instagram, pra gente tentar ter esse contato mais próximo mesmo. Uhum. É isso aí, fala com a gente também quais são os seus jogos favoritos. Eu acho que o início desse podcast foi uma sua de referência, já. A gente falou de muitos. Se eu tiver que dizer assim, gente, por favor, escolhe um jogo só pra jogar. Escolha Chrono Trigger, tá? Tem pra Nintendo DS, tem pra mobile, infelizmente é pago do mobile se você for comprar na Play Store, mas tem emulador pra Nintendo DS e tem pra Super Nintendo. É super de boa e garanto muito que você não vai se arrepender. Depois me agradeça por ter jogado Chrono Trigger. Inclusive todos vocês, se vocês não jogarem também, por favor, joguem. Olha aí, recomendo. Aí você também se joga um LOLzinho. Muita gente aqui do Bendito joga um LOLzinho. Também eu, Betinho, Eric aí joga um Wild Rift. Então vamos combinar isso. A gente não tem uma play, algo assim desse tipo depois. Já joguei LOL também, mas
Rolou não, pra mim não. Não valeu. É isso, pessoal. Muito obrigado você que nos escutou pela sua presença hoje. Deus abençoe você. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um beijão. Tchau. Valeu. Game over. Oh, 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 é. Tan, 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 tan. É muito bom, né?